tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta sexta-feira. Começa o seu dia mais uma vez na presença amabilíssima de Deus. O Deus que nos acolhe, o Deus que caminha conosco, o Deus que se manifesta diante de nós. Sou eu, de Jesus. Experimente acolher este Deus dentro de ti. Experimente encontrá-lo dentro de ti. Não lá fora, mas aqui dentro. E o caminho que nos faz ter esta experiência é o caminho da respiração consciente. Respirar consciente é acolher este Deus, é identificá-lo dentro de nós. Por isso, experimente encontrar este Deus. Respire e lentamente solte este ar pelo nariz ou pela sua boca. Este caminho da respiração é o caminho de Deus dentro de nós. Deixe, portanto, ser encontrado, ser tocado por este Deus que nos ama e que está junto, dentro de nós. Por isso, acolha este Deus em ti. O texto que nos é dado nesse dia é João capítulo 6, versículos de 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus segue estes momentos de aparição, de manifestação aos seus discípulos. Já não mais uma surpresa. Contudo, o que faz Jesus ainda surpreende os seus discípulos. Enquanto Jesus demonstra um total apego à providência do Pai,
Os discípulos demonstram um total pessimismo, à semelhança das ideias humanas. Jesus está em um plano divino, enquanto os discípulos insistem em permanecer apenas no plano humano. Pois bem, o texto começa na primeira parte mostrando o lugar que Jesus se encontra. A beira do mar de Tiberíades, a Galileia, o mar da Galileia. E ali a multidão está com Jesus. O seguia porque via os sinais que ele realizava com as pessoas. Por isso, isso atrai Jesus. O texto faz referência à aproximação da Páscoa judaica. E então, Jesus é levado com seus discípulos, junto a Jesus, melhor, uma grande multidão. E aqui está a segunda parte do texto. Jesus vê essa multidão vindo ao seu encontro e para tentar, digamos assim, provar se é a palavra melhor. Os seus discípulos, Jesus diz: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus quer ver a que nível estão seus discípulos. E Jesus comprova que ainda estão em passos muito preguiçosos, passos muito lentos em direção a Deus. Pois o pessimismo ainda grita nas ações dos discípulos. A resposta deles a Jesus será: nem 200 moedas de prata, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Se não bastasse, Simão, o irmão de Simão, André, apresentando ali os 5 pães e os 2 peixes, dizer: está aqui um pedaço, um menino com 5 pães e 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Ou seja, o pessimismo está muito impregnado em André e nos outros discípulos, especialmente Filipe. E aí então a terceira parte do texto é encantadora. Jesus pede que eles organizem as pessoas, coloquem sentados na relva. E depois Jesus faz o mais belo, o reconhecimento que as obras não vêm do homem, mas vêm de Deus. Por isso ele toma os pães, dá graças a Deus, depois os distribui àqueles que estão sentados. Sim, Jesus reconhece que o pão não vem do homem, mas vem de Deus. Por isso ele dirige os olhos a Deus e bendiz aquilo que Deus deu. Quarta e última parte do texto, o evangelista faz questão de dizer o que sobrou, o que restou, para dizer que estes pães e esses peixes foram mais do que suficiente para matar a fome daquelas pessoas. O pão da Eucaristia sacia multidões. E termina dizendo que esta multidão, encantada com o que faz Jesus, desejava torná-lo rei. Mas antes que isto aconteça, Jesus se retira e volta ao seu habitat, onde melhor se sente, que é justamente o monte, na montanha, onde fica a sós com o Pai. Aprendamos com Jesus. Aprendamos a arte da partilha em um mundo cada vez mais egoísta e possessivo. É preciso que deixemos ser tocados por esta sensibilidade de Deus. Ele vê a multidão, tem dela compaixão e então providencia logo o pão para saciar a fome destas pessoas. Assim Deus se preocupa comigo, com você e com nós. Deixemos, portanto, ser sensibilizados por esta ação, este gesto tão belo de Deus, que sente a fome do outro e por isso deseja saciar. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,
porque és meu amigo.